Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e o meu convite é: permaneça até o fim, porque eu creio que de alguma forma Deus vai falar comigo e com você. Nós meditamos na palavra de Deus e é dessa palavra que nós tiramos não apenas os preciosos ensinamentos, mas também extraímos dela lições de vida, maneiras corretas de viver, vamos dizer assim, de escolher, né? E claro, fazendo disso, nossa vida é uma vida bem melhor. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, não perde essa chance, porque aqui é uma comunidade, um grupo de pessoas que se reúne com o propósito de passar um tempo na presença de Deus e ter um momento com o seu Criador. Também deixa o teu gostei para que essa meditação possa alcançar mais e mais pessoas, tá certo? Recados dados, agora eu quero te convidar para nós fazermos uma oração e logo em seguida meditarmos no tema e no texto bíblico de hoje. Vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Santa Palavra, que nessa ocasião, mais uma vez, Teu Santo Espírito possa tocar os nossos corações, possa nos comover e, claro, possa nos aproximar de Ti. Leva essa nossa oração e, se preciso for, com gemidos inexprimíveis, expressa a nossa adoração ao nosso Deus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é o preço justo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler o verso 10, que diz assim, ó: Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu de vestes de salvação, e me devolveu e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Existia um programa bastante conhecido, talvez você já tenha assistido, visto algum episódio, que o nome desse programa era O Preço Certo. E ali era apresentado alguns produtos e as pessoas que participavam tinham que, de certo modo, tentar adivinhar o preço certo ou o preço justo para aquele produto. Interessante pensar nessa ideia porque, de fato, quando nós olhamos para algum produto, automaticamente nós já o precificamos de tipo, esse preço está legal. Não, esse preço está abusivo. Não vale isso. E assim a gente vai fazendo essa análise com tudo. Por exemplo, quando a gente vê alguém fazendo coisas erradas, tendo ações, vamos dizer assim, duvidosas, a gente fica transtornado quando essa pessoa, de certo modo, se dá bem na vida. Porque logo aciona um sisteminha dentro de nós de que não é justo, não é correto. Ele não está pagando o preço correto pelas ações que está tomando. E se a gente for trazer essa realidade para a nossa vida espiritual, a gente, de certo modo, fica constrangido. Sabe por quê? Porque quando o ser humano escolheu, vamos dizer assim, e eu vou utilizar esse termo para ficar bem claro, escolheu fazer amizade com Satanás, em outras palavras, escolheu dar ouvidos a Satanás ao invés do seu Criador, o homem passou a ser pecador. Você lembra o que foi que o casal tentou fazer quando perceberam que estavam nus? O contexto bíblico diz que eles tentaram ali, com folhas, cobrir a sua nudez. Tentaram fabricar vestimentas que resolvesse a sua situação vergonhosa. Eu pergunto a você, resolveu? Não. Se tivesse resolvido, eles não teriam se escondido, mas eles se esconderam. Ou seja, a solução humana para o seu problema espiritual não resolve, não conserta, não arruma. Mas aí Deus foi até o encontro do casal, mesmo sabendo o que tinha acontecido, mesmo sabendo que o contrato firmado entre os dois tinha sido quebrado,
Deus chega lá e diz, olha, não se preocupa. Ao invés de eu cobrar a multa do contrato, ao invés de eu obrigar judicialmente vocês a me pagarem o preço da transgressão de vocês, o preço da quebra de aliança, eu vou fazer melhor. Eu é quem vou pagar esse preço. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele não apenas nos salva, mas ele também redime. Por sua infinita misericórdia, ele nos aproxima novamente de Deus. Ele faz com que a raça traidora dos seres humanos voltem a ser amigos de Deus. E assim, por meio de Jesus, cria-se uma inimizade com Satanás. Foi exatamente essa a promessa que ele fez ali no Jardim do Éden após a transgressão. Às vezes a gente tende a não valorizar a morte de Jesus. E eu quero fazer com que você reflita na seguinte situação. A Bíblia, eu acho ela maravilhosa porque ela, vamos dizer assim, ela de maneira bem pedagógica, de maneira bem didática, ela faz com que a gente reflita nas coisas importantes. E aí eu vou me utilizar da história de Abraão. Abraão tinha um filho ali muito amado. Uma pessoa que, basicamente, ele estava venerando, né, o próprio filho. Tudo para Abraão era Isaac. Isaac passou a ser o tudo de Abraão. Até que em um determinado momento, Deus, de certo modo, coloca à prova o patriarca Abraão. E pede para Abraão que ofereça Isaac a ele em oferta, em sacrifício. Imagine o que se passava na cabeça de Abraão. Você que é pai, você que é mãe, você teria coragem de levar o seu filho para ser sacrificado em demonstração do seu amor ao seu Deus? Abraão faz isso. E Abraão chega quase aos finalmente, até que ele é impedido pelo Senhor. E o Senhor comprova que de fato Abraão amava a Deus mais do que ao seu filho. Naquela ocasião aparece um cordeiro para substituir o filho de Abraão, Isaac. Aquele cordeiro nada mais era do que a prefiguração, né, do que Jesus iria fazer muitos anos depois. Quando o profeta Isaías fala do sentimento que ele tem de alegria com o Senhor, o motivo pelo qual ele se alegra no Senhor, é porque a salvação não apenas resolveu o maior problema do ser humano, que é o problema da finitude, das doenças, das tentações, da morte, da separação, da dor. A salvação não simplesmente resolveu isso, mas a salvação nos aproximou tanto de Deus a ponto de eu e você sermos considerados e sermos chamados filhos de Deus. É por meio dessas vestimentas, é por meio desse adorno que foi apresentado aqui, que eu e você somos reconhecidos como filhos de Deus. Eu quero te fazer refletir nesse último momento da nossa meditação no seguinte aspecto. Você tem valorizado a salvação? Porque por mais que a salvação seja de graça, ou seja, eu e você não precisamos fazer nada para recebê-la, a salvação ela foi conquistada com um preço muito alto. Foi com o preço da vida do Filho de Deus. Ah, mas ele tem um poder sobre a vida, não foi nada, ele morreu, mas ressuscitou, Gente, Jesus não precisava passar por isso. Jesus, eterno, perfeito, se colocando à disposição de seres criados, das suas próprias criaturas. Isso revela um amor extraordinário. É muito simples da gente refletir nisso. Você teria coragem de dar a sua vida em sinal de amor por outra pessoa? Teria? Normalmente os pais dão a sua vida pelos filhos. Mas você daria a sua vida por um estranho?
por uma pessoa que te rejeita, por uma pessoa que não te respeita, você teria coragem? A nossa resposta é não. Pois é, Jesus fez isso. Porque Jesus não morreu simplesmente pelos seus, mas Jesus morreu por toda a raça humana, por todo o mundo, até mesmo aqueles que o rejeitaram, até mesmo por aqueles que o transpassaram. Jesus morreu por todos. Então, quando eu e você tivermos alguma inclinação ruim, algum sentimento que tende a desvalorizar aquilo que por meio da graça recebemos, que foram as vestes santas, lembre-se do preço que foi pago por essas vestes. E valorize, porque essas vestes não são qualquer vestes, mas são as vestes que não apenas nos tornam elegíveis, mas também nos torna apresentáveis diante de Deus para toda a eternidade. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje tratando do tema o preço justo. Jesus ofereceu o preço justo pela minha e pela sua salvação. Que nós possamos valorizar o ato de Jesus e confiarmos nos méritos dele, para não apenas adquirirmos a salvação, mas para permanecermos ao seu lado como pessoas salvas. Tá certo? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. E que eu te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez termos o nosso momento com Deus. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.